Estamos de volta com os donos da bola e ó, o Dia dos Namorados está chegando, hein? E o Vale Sul Shopping trouxe de volta a promoção sucesso de bilheteria. Sabe qual? Amor de cinema. Funciona assim, ó, capricha no presente, juntando R$250 em cupons de compras, você ganha um par de ingressos para assistir qualquer filme que você quiser. E quem é que não curte um cineminha bacana, não é? A dois, então, melhor ainda, não é? Pois é, e olha só, além dos ingressos, o casal ainda ganha um super desconto no combo especial na Bomboniere do Kinoplex Vale Sul. A promoção Amor de Cinema está em cartaz de 30 de junho, aliás, de 30 de maio, ou seja, que já foi até o dia 12 de junho. Consulte o regulamento no site valesulshopping.com.br. Vale Sul Shopping, estar apaixonado é um momento para sempre. Ai, que delícia, né? Seguinte, vamos falar do São José Esporte Clube, que entra em campo essa noite contra o Atlético Mogi. É a 9ª rodada do Campeonato Paulista da 2ª Divisão e o São José agora busca mais uma vitória para continuar na liderança do Grupo 4. Vieira Júnior traz as informações sobre o time. A Águia do Vale é o líder isolado do Grupo 4 com 19 pontos. Já o time de Mogi das Cruzes é o pior de todo o campeonato sem um pontinho sequer. Mesmo assim, o respeito pelo adversário prevalece entre os jogadores. Para respeitar a equipe, o adversário tem que ir para cima, como você falou, e fazendo gols. Porque firula não ganha a partida, não ganha jogo. Então, se a gente ir para cima desde o começo do jogo até o final, pode ter certeza que vamos sair com uma bela vitória. A gente tem que encarar todos os adversários da melhor maneira possível, respeitando todo mundo, independente da posição. E também dentro do nosso elenco, a gente sabe que quem estiver jogando tem que jogar bem, porque todo o nosso grupo tem jogador de qualidade que, se um der brecha, o outro vai entrar e vai fazer melhor. Para o técnico Ricardo Costa, o assunto respeito já havia entrado na pauta dos treinamentos e será repetido antes mesmo do time entrar em campo. Conversamos bastante sobre isso essa semana, vou conversar até antes do jogo, né? Manter o respeito e manter a concentração durante o jogo, né? Não achar que vai ser um jogo fácil. Um monte de gente, vai golear. Não é isso. A gente vai trabalhar para ganhar o jogo. Se for de 1-0, né? A gente tem que ganhar por jogar em casa. Eu acho que isso, dependendo do adversário aqui, nós vamos sempre pôr isso na cabeça deles, que aqui dentro de casa há vitória, tem que ter vitória. A Águia do Vale vai bem em todos os sentidos e setores do campo, do goleiro ao ponta esquerda, como se dizia antigamente. E por falar em goleiro, a Genor comemora a boa fase no clube, mas divide o seu bom momento com o resto do grupo. Não só eu, como acho que os 4 goleiros do São José estão preparados. Feliz tanto individual quanto coletivamente, a gente está conseguindo fazer o que o professor Ricardo tem pedido. Quem também comemora a boa fase é o atacante Lucas Lima, que marcou nas 2 últimas partidas do São José. E mesmo a bola não balançando as redes, o que importa mesmo é a bola passar pela última linha, assim como na partida passada contra o Guarulhos. Passando da risco, o bandeiro correndo para o meio, o juiz apontando, é o que importa. Mas graças a Deus aí um golzinho desse ajudou, mais 3 pontos, colocou a gente na liderança. Para a partida de hoje à noite, o técnico Ricardo Costa não fará mudanças na equipe e deve manter o mesmo time que vem jogando as últimas partidas. Vai ser mantido o time titular, né? Eu acho que a gente perdeu muito tempo em relação a preparação, né, por não ter feito uma pré-temporada com todos os atletas. Então a gente está usando o jogo realmente para poder dar um pouco mais de entrosamento. Então, se eu tiro isso agora, eu estaria também desrespeitando um pouco o adversário, né, e podendo criar uma situação de não pontuar, né? Então eu creio que vamos com a força máxima, o time que vem jogando e vem encaixando muito bem, vai ser mantido. É isso aí que o técnico Ricardo Costa disse, Antônio Carmo, é importante. Geralmente o time tira o pé quando vai enfrentar um adversário que está lá embaixo na classificação. Não é o caso do São José, como disse o próprio Ricardo, né? O André Luxemburgo já pregava isso, né? O maior respeito ao adversário é golear, não é fazer graxinha, é fazer gol, né? É isso aí. Então, André, é o seguinte, por aquilo que a gente viu no ano passado em termos de números, com 24 pontos, um time consegue a 3ª vaga. Como aconteceu ano passado, provavelmente esse ano, com um grupo de 8 times e tal, dessa maneira. Então, o São José tem 19, é isso? 17? 19. Tem 19. Faltam 5. Ele ganhando hoje vai a 22. Pode colocar a classificação na tela. Ele terá mais 5 jogos para buscar 2 pontos. Então, para garantir pelo menos o 3º lugar, porque o ideal é classificar em primeiro. Mas se não der, se ficar em terceiro, tá bom demais, né? O importante é se garantir e se classificar. O jogo de hoje, André, teoricamente, é um jogo fácil. O Atlético de Mogi, olha aí, ó,
Olha quantos gols o Atlético de Mogi marcou. Saiu ali, marcou 2. Tomou 114, né? Levou um caminhão, tadinho. Tá, né? Mas... Tá com a defesa ruim, não, né? O time, muito o ruim. time é fraco, Anderson. O time é fraco. Não é à toa que ele perde 5-0, 7-0, 4-0. Mas isso não significa também que vai dar moleza hoje pro São José. Se você entrar em campo, o que eu digo você, a Águia do Vale, São José, entrar em campo, peraí, pessoal, com 15 minutos já está 3-0, o centroavante fala, não, hoje eu quero fazer 3, esquece que perde o jogo. Seriedade absoluta, isso que falou o Ricardo, manter o time, jogar, fazer saldo de gols. Tipo, primeiro é ganhar o jogo, olha lá. O Atlético de Mogi marcou 2, tomou 29 gols. O São José só tomou 4, né? O Paulista Jundiaí só tomou 2, veja a diferença. Então, o Atlético de Mogi é o café com leite, é o saco de pancadas. É um time que está aí, Andrés. Hoje ele só joga o campeonato pela dignidade, porque sabe que não vai ganhar de ninguém, não reforçou ninguém, manteve os 20 jogadores inscritos desde o começo e tal, sabe que não vai mudar. Com certeza vai sair lá de Mogi hoje à tarde, para chegar em São José às 6 horas da tarde, 7 horas e tal, vem para o jogo, dentro daquela simplicidade. Né? Agora, o São José que tem a responsabilidade, Andrés. Hoje, quem tem a perder alguma coisa é o São José. Se ele não ganha, ganhando o jogo de 1-0, o pessoal vai reclamar, mas só 1-0, hein? Tá mal o time. Né? O Hamilton Filho está dizendo aqui 8-0 para o São José. É isso que a torcida que gera já pensa na goleada. Se lá nós ganhamos de 5-0, o Josense foi lá e enfiou 7, aqui nós vamos fazer 10. Tomara que faça, Andrés, porque é o seguinte, se der para fazer saldo de gols, respeitando o adversário, sem fazer firula, se der para golear, goleia. Beleza. Mas pensa primeiro na vitória. Ganhou de 1-0, ótimo, os 3 pontos são fundamentais. Depois, pensa naquilo que pode vir. A obrigação, hoje é obrigação total, São José favorito, tem a obrigação de ganhar o jogo. Pode nem pensar em outro resultado, que seja um empate, é trágico, derrota é vergonhosa. Então, tem que ganhar esse jogo, de preferência com calma, de preferência com folga e jogar com seriedade. O time jogando do jeito que jogou depois que perdeu do Paulista, já fez 2 boas partidas, 2 boas vitórias, seguindo esse caminho vai ganhar o jogo. Falando em Paulista, inclusive, o Atlético Joseense enfrenta lá em Jundiaí no domingo 10 da manhã o time lá de Jundiaiense, Antônio Carlos. Quais são as chances para a gente poder avaliar o Atlético Joseense vencer Paulista esse jogo favorito, embalado? Mas como eu disse ontem aqui para você, André, esse é um campeonato sub-23. Então, se você pega um campeonato sub-20, que tem pouca divulgação aí, de vez em quando você vê um time grande que tem a obrigação de ganhar, perdendo de um time menor. Porque, na verdade, se nivela, né? Quando você tem a possibilidade de investimentos maiores, de contratação de jogadores já rodados, com mais qualidade, isso faz a diferenciação. O que não ocorre no Sub-23, em que pese, às vezes, você montar um time mais forte, você tem um equilíbrio. Então, a gente já comentou, o Josense, está ali em quinto. Se ele quiser alguma coisa na competição, no mínimo, ele tem que arrumar um empatezinho amanhã. Né? Agora, o ideal seria ganhar o jogo. Se ele vencer... Eu imagino que daí o time vai começar a olhar mesmo pela classificação. Amanhã é domingo o jogo, né? Uma derrota é normal. O Paulista faz uma campanha melhor do que o Josense, mas não tem nada de extraordinário. Ganhou no primeiro turno no Martins Pereira com um gol irregular, foi 1-0, um gol que o jogo estava parado, sei lá o que aconteceu, poderia ter sido 0-0. Então o time do Josense está animado, veio de uma boa vitória sobre a União de Mogi, e o Paulista veio de um empate contra o Amparo. Você vê como que há uma coisa mais nivelada, né? Tá certo. Boa sorte, então. A Águia do Vale e também ao Tigre do Vale jogam nesse final de semana. Daqui a pouquinho, a gente traz a agenda esportiva completa e vamos falar também da Copa Band Vale de Futebol Master. Segura aí que a gente já volta.